Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A ansiedade ela tem sido um grande problema durante esse tempo de quarentena, né? A ponto de algumas pessoas em revistas e jornais chamarem isso de uma epidemia oculta. Muitas pessoas estão sofrendo diante das incertezas em relação ao futuro, estão se questionando: será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder o meu emprego? E diante de questionamentos como esses, é importante nós olharmos para os ensinamentos sobre Jesus, sobre a ansiedade, né? Olhando para o Sermão do Monte e aprender um pouquinho mais sobre esse importante assunto dos nossos dias. Hoje nós vamos começar a aprender alguns ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade. Vamos nos basear em Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Se nós olharmos para os versículos anteriores, Jesus ele fala ali a respeito do nosso tesouro, né? Nós somos desafiados a não escolher como tesouro as coisas materiais, pois elas se desgastam, elas se perdem, elas estragam, né? Então nós somos chamados a escolher um tesouro celestial, pois esse tesouro é eterno e ninguém pode tirá-lo de nós. E aí na sequência, Jesus fala que não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e vamos desprezar o outro. E isso quer dizer que o ser humano ele tem lugar apenas para um grande tesouro principal no seu coração. Apenas um Senhor pode ocupar o lugar de prioridade na vida do ser humano. E é justamente nesse contexto que Jesus traz alguns importantes ensinos para nós a respeito da prioridade e da ansiedade. O primeiro deles é que a nossa prioridade conduz à ansiedade ou à paz. Se nós olharmos no começo do versículo 25, ele diz: Portanto, eu lhes digo. Mateus 6,25 começa os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, mas ele começa com uma conjunção. Ele começa usando a palavrinha portanto. E isso mostra para nós que ele está fazendo uma relação com aquilo que veio antes. E o texto que vem antes fala justamente sobre o nosso tesouro, sobre as nossas prioridades, sobre o Senhor que domina o nosso coração. Então, por isso, Jesus está mostrando para nós que a ansiedade tem relação direta com as prioridades do nosso coração. A relação entre os dois textos acontece de duas formas principais aqui. A primeira delas, Jesus está mostrando que ter como prioridade um tesouro terreno traz ansiedade. Se você olhar no versículo 19, Jesus falou ali para nós não acumularmos tesouros na terra, porque a traça, a ferrugem e os ladrões podem tirá-los de nós. Então, se o nosso tesouro, aquilo que nós priorizamos no nosso coração, se ele são coisas passageiras, naturalmente nós vamos ficar ansiosos com a possibilidade de perder essas coisas, esses tesouros. Tesouros terrenos são inseguros e geram insegurança. Então, meus queridos, se o dinheiro, os bens materiais, eles se tornam muito importantes para mim, eu ficarei ansioso diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, de quarentena. Eu vou ficar inseguro diante da possibilidade de não ter aquilo que eu tanto priorizo, aquilo que eu tanto amo, aquilo que eu penso que eu precisarei para amanhã. Existem muitas pessoas ansiosas nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Talvez essa seja a sua situação. Agora, a segunda relação que Jesus nos mostra é que ter como prioridade um tesouro celestial, por outro lado, nos traz segurança. No versículo 20, Jesus fala que nós devemos acumular tesouros no céu, porque a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tirá-los de nós. Então, se o nosso tesouro, aquilo que nós priorizamos no nosso coração,
forem coisas eternas, naturalmente nós vamos ficar tranquilos, porque não existe a possibilidade, a menor possibilidade, de nós perdermos esse tesouro. Jesus está falando aqui a respeito da salvação e das bênçãos relacionadas a essa salvação. O mundo pode estar desabando na nossa volta, com pandemia, com crise, mas eu posso ficar em paz, pois esse grande tesouro está garantido e ninguém pode tirá-lo de mim. Agora, o segundo grande ensinamento de Jesus aqui é que a nossa prioridade ela afeta a nossa capacidade de confiar. Jesus mostra que nós não devemos ficar ansiosos. É um imperativo aqui, uma ordem. Então, quando eu fico ansioso, eu estou desobedecendo a Jesus. E essa desobediência expressa uma dificuldade minha de confiar em Deus. Eu fico na dúvida, né? Será que eu vou ter aquilo que eu preciso para o meu sustento amanhã? Jesus está mostrando para nós aqui que o meu tesouro, a minha prioridade, se eles estiverem nos bens materiais, nas coisas materiais, eu vou ter dificuldade de confiar em Deus. Vou ter dificuldade de tranquilizar o meu coração de que Deus vai dar aquilo que eu preciso. Então a ansiedade é uma demonstração de uma dificuldade de confiar no Senhor. Jesus falou nos versículos anteriores que não é possível servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, por isso, quando as coisas materiais elas se tornam o nosso Senhor, a nossa prioridade, então isso certamente vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, a ansiedade acaba se tornando um bom termômetro a respeito de quais são as nossas prioridades. E mostra que talvez eu esteja apegado demais aos bens materiais e isso esteja dificultando a minha confiança no Senhor. Então, meus queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que as nossas prioridades afetam as nossas emoções e as nossas emoções mostram em quem nós confiamos e quem é o nosso Senhor. Então, diante disso, eu quero deixar uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Qual tem sido a grande prioridade do seu coração? Se existe alguma coisa que tem deixado você ansioso, você vai encontrar uma boa pista daquilo que tem sido a sua prioridade. Porque aquilo que nós amamos é aquilo que mais medo nós temos de perder ou de não conseguir. Então, meus queridos, faça Deus e as coisas celestiais o seu grande tesouro. Se você fizer isso, certamente você vai desfrutar de paz e segurança que nunca vão abandonar você, porque o seu grande tesouro vai estar eternamente garantido. Que Deus o abençoe e até a próxima.